E, gente, olha, a conta de energia tem pesado no bolso de todo mundo, não é? E com esse calor, a gente acaba usando mais aparelhos, como, por exemplo, ventiladores e ar-condicionados. E aí você sente no final do mês, no orçamento familiar, né, o pagamento do uso desses eletrodomésticos, né, desses ventiladores e ar-condicionados. Mas tem uma boa notícia, tá bom? Gostou, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, anunciou uma redução no preço das bandeiras amarelas e vermelhas. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. Notícia boa, né? A gente geralmente fala quando está nesse verão, calor e tal, enfim, a tendência é que aumente a bandeira X, Y, aquela vermelha, enfim, o que aumenta ainda mais a conta de energia. Mas parece, professor Francisco Rosário via live conosco, boa tarde, seja bem-vindo. Parece então, né, professor, de que a situação agora é difícil porque, como eu falei agora há pouco, esse calor gera aquele aumento no consumo de energia, né? Com os ventiladores, principalmente os ar-condicionados, e muita gente não pode perceber essa redução. Mas existe redução mesmo ou é apenas uma previsão? Professor, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. Me perdoe aqui, eu estou meio afônico, porque esse calor também afetou a garganta. A minha condição. Mas vamos lá. Não, de verdade é uma previsão, né? É uma previsão porque a gente já está há quase 2 anos aí de bandeira verde, sem as eventualidades de grandes secas nas regiões dos reservatórios. Boa parte da nossa, quase 80% da nossa energia, ela vem de energia hidroelétrica, né? E depende de chuva. Mas como a gente tem quase 2 anos aí, mais ou menos, apesar desse calor que a gente está sentindo agora, desculpa, a gente tem o clima, ou vamos dizer, o tempo, mais que o clima, o tempo no Brasil tem mantido os reservatórios razoavelmente cheios, né? E isso dá uma garantia hídrica para a produção de energia e que possibilita agora a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovar uma redução aí de em média 37%, 36,9%, 37% nas bandeiras vermelhas e amarelas. E amarela, né? Vermelha e amarela. Por quê? Porque são a bandeira que, quando seca o reservatório, são ligadas às termoelétricas, que são movidas a diesel e torna a energia mais cara. Graças a Deus a gente não está usando nada, mas caso venha a usar essas termoelétricas, não vai ser aquele repique de energia que a gente teve no passado e para muita gente a conta quase que dobrou, né, Wilson? Exatamente. Eu lembro que nós tínhamos sempre a bandeira verde, a amarela e a vermelha. Nós chegamos até uma época, uns 3 anos atrás, que a bandeira vermelha era duplicada. Tinha a vermelha 1 e a vermelha 2, que era aquela que era o ápice dos ápices da seca terrível, e o preço então ia lá para cima, e isso a gente acabava esquentando o bolso também e sofrendo, né, professor? Pois é, e ainda mais numa época, como você bem falou, eu estou aqui no ar-condicionado e já pensando quando terminar já desligo. Porque é isso, a época dessa, com muito ventilador, ar-condicionado, geladeira, abre e fecha, a conta de energia ela já vem mais alta naturalmente. Imagine se viesse ainda com esses acréscimos, né? Então é isso que surgiu no horizonte, essa prova foi aprovado. Se houver, tomara que não haja esse tipo de regime de chuva, continue bem. Se houver redução dos reservatórios e ligar a termoelétrica, aí a gente vai usar as bandeiras, mas com valor aí na média 37% menor do que foi no passado. Menos mal, mas como o senhor bem disse, o importante é que as chuvas se continuem regulares em si, para a gente evitar chegar ao pior, porque é seca também, é problema para todo mundo. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então os nossos telespectadores, que querem participar também desse bate-papo em relação a essa redução das bandeiras. Quem faz a primeira pergunta é a Ivana Ramos, professor. E ela pergunta o seguinte: professor Francisco Rosário, quando essa redução vai acontecer? Na verdade, essa redução acontece, Ivana, quando tiver uma redução aliás,
uma redução do nível do reservatório, né? E entrar em funcionamento as termoelétricas, que elas produzem uma energia mais cara. Aí, Wilson, uma coisa importante é que a gente, no Nordeste particularmente, o Nordeste está ficando aí alguns dias do ano com a produção só de energia eólica. Obviamente que isso é uma conta fictícia, mas eu quero dizer o seguinte: o que a gente tem de energia gerada por vento nos parques eólicos aqui do Nordeste já tem condição de praticamente suprir algum período no ano da energia que a gente precisa. Ótimo. Então o Nordeste está caminhando aí, existem outros investimentos em energia eólica e existe todo um esforço agora de investimento em energia renovável, né? Solar, eólica e a hidrelétrica também é uma energia renovável, apesar de ambientalmente ser mais complicado, mas ela também é uma energia renovável. Então o Brasil hoje tem um parque gerador de energia elétrica bastante sustentável. Que bom. É rezar que tudo isso funcione para manter a conta de luz sob controle, né? Porque... Pois é, que ótimo, porque a gente se torne autossuficiente, né, para poder cada vez mais as contas diminuírem, né? Porque a gente tem sol praticamente todo ano. A gente é autossuficiente, a questão é a regulação disso tudo funcionar de forma... entendi. estável, Porque tem que ter um dinheirinho para as coisas ali, para a empresa X, Y, enfim, entendi, é verdade. Tanto é que essas placas agora solares que eram reguladas antes, agora já vem uma norma para regular, que você não pode agora passar tanto, tem que devolver isso, devolver aquilo, que é para evitar, senão, enfim... É difícil, né, rapaz? Toda vez que quer economizar... Você lembra do cara que criou um motor de carro a combustão de água? Esse cara desapareceu, não foi? Enfim... Vai à frente. Não vai à frente. Que é a turma do petróleo disse, opa, aqui não, muito bem. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda pergunta, então, para quem quer participar com o professor Francisco Rosário. A Juliana Silva que faz a pergunta agora, professor, e ela pergunta o seguinte: professor Francisco Rosário, quais as dicas para economizar energia em casa? Importante. Olha, eu digo isso, eu não sou eletricista, viu, Wilson? Eu digo isso por experiência própria. Primeiro, eletrodoméstico antigo, né? É um problema, tanto é que a nossa empresa fornecedora de energia elétrica, distribuidora local, a Equatorial, tem um plano de substituição de eletrodomésticos. De né? lâmpadas de LED, de novas geladeiras, enfim, né, para poder economizar, né? Para poder economizar, aumentar a eficiência energética. O primeiro ladrão é isso. O segundo ladrão é a instalação elétrica, Wilson. Nós moramos numa cidade de praia, né? Isso. Onde o impacto da oxidação, os contatos, ligação antiga, né? Fiação antiga, isso tudo transforma a energia elétrica, que seria utilizada pelos equipamentos, em calor. E aí, no calor desse, você vê aí, por exemplo, alguns incêndios estão acontecendo simplesmente porque estouram as conexões, os interruptores, os disjuntores, porque não aguentam. Aí junta o calor com a oxidação e a fiação que já está ultrapassada, isso rouba uma energia enorme, enorme. Então a gente não se dá conta, acha que a fiação da nossa casa é para a vida toda. Não é. Perfeito, então a gente excelente. sempre tem que estar passando essa vistoria também. Então esses dois são os dois maiores ladrões, né? Equipamento antigo, que não está dentro das normas, né, de eficiência energética, e a fiação também antiga demais, corroída, oxidada, que faz com que a energia elétrica se perca na forma de calor. Muito bem. Né? Então isso que... E a outra, professor, também é aquela que até a própria Equatorial faz sempre essa campanha para que a gente desligue os LEDzinhos que ficam ligados nos equipamentos. Exato, né? exato. Isso dizem que dá aí até 10% da conta de luz, certo? Realmente, né? É mais um ponto de economia, mas quando a gente bota na ponta do lápis geladeira antiga, motor antigo, né? Ar-condicionado antigo, eles puxam muita energia na partida e quando eles desligam e ligam de novo, puxa mais ainda, certo? Entendi. Então, às vezes, muita gente não tem 10 televisores em casa para puxar muito. Tem um televisor ligado com um LEDzinho, tá? Mas aí você tem duas geladeiras, um freezer antigo e uma geladeira. Pronto, aí não tem LED também isso. Desliga tudo da tomada, se possível, né? Quem puder, para poder economizar. Porque um equipamento em stand-by, ele também consome, como eu falei, até 10%
ele consome ativo. Perfeito. É economizar de toda forma. Ele vai sair de casa, deixa só a geladeira ligadinha, desliga o contador. Puf, pronto, acabou-se. Aí quando voltar... Isso que eu faço quando eu viajo. Eu também faço isso. Quando eu viajo, principalmente, fim de semana e tal, só fica a geladeira ligada. É o que eu faço também, deixar só a geladeirazinha. Mas por que a geladeira? Porque tem lá os alimentos, não vai estragar. Deixa a geladeirazinha, outra coisa, como ninguém vai estar abrindo e fechando, ela vai trabalhar bem tranquila e vai desligar, porque ela vai estar conservando ali a temperatura dentro da geladeira. Meu querido professor Francisco Rosário, quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz então? Acessa então aqui, ó, @ChicoRosário, _. Tem vídeo, tem informações? Não, hoje eu vou passar batido. Eu publiquei ontem, mas hoje eu não tenho condições. Vai descansar, então, descansa. Amanhã eu coloco uma falando, né, para quem quer fazer mais dinheiro para pagar as contas de energia em dia. O importante. Eu vou estar falando sobre a concorrência e esses negócios tradicionais, mas aí só amanhã. Perfeito, muito bem. Bom, desliga o ar-condicionado para economizar, desliga aí a internet também para economizar energia e vá também economizar a sua energia, descansar para você se recuperar desse seu resfriado, tá bom? Muito bem. Um abraço, professor, sucesso, boa semana e boa recuperação para o senhor também aqui. Obrigado pela sua participação. Como explica para a gente aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, prestação de serviço pura aqui do Fenômeno.